com a Amandinha. Ela falou para mim que está, digamos assim, meio enrolada com a situação, mas ela pretende voltar, que sente saudade de nós. Eu falei, tá bom. Estamos aguardando. Enquanto não reconstituímos este quarteto fantástico, estamos neste trio de ferro, senhoras e senhores. Embora temos aqui um componente que está meio que enferrujando nesse trio, né, senhoras e senhores? É um cidadão que sabe de todas as notícias da cidade de Jacareí, é só perguntar para ele. Não precisa pegar o noticiário, ligue para Jorginho, que ele vai lhe dar todas as notícias de todos os tempos, a todo instante, de toda a vizinhança, de toda a cidade. Quer saber alguma fofoca de Jacareí? Ligue para Jorginho. Este cidadão que estou aqui, junto às ruínas do templo de Delfos, senhores, pedindo aos deuses a sabedoria para reconduzir esse ramaticiano de volta às origens da doutrina espírita, mas não tem jeito, senhoras e senhores. Esse cidadão ramaticiano, ele não abre mão, senhoras e senhores. Vamos lá, então. Vamos embora. Item 19. Capítulo 3, primeira parte, método. Vamos lá. Acredita-se geralmente que, para convencer alguém, basta mostrar os fatos. Esse parece, sem dúvida, o caminho mais lógico. Entretanto, a experiência mostra que nem sempre é o melhor a se fazer. Porque há pessoas a quem os fatos mais evidentes não convencem de maneira alguma. Por que isso acontece? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, crer na existência dos espíritos é a questão secundária. É uma consequência, não o ponto de partida. É aí, precisamente, que está o nó da questão, que muitas vezes provoca a repulsa de certas pessoas. Os espíritos não são outra coisa senão a alma dos homens. Assim, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Como pode o materialista admitir que seres vivem fora do mundo material quando acredita que ele mesmo é apenas matéria? Como pode admitir espíritos à sua volta se não acredita ter um em si? Em vão, reuniremos diante dos seus olhos as provas mais palpáveis. Ele contestará todas, porque não admite o princípio. Todo o ensinamento metódico deve caminhar do conhecido para o desconhecido, e para o materialista, o conhecido é a matéria. Deve-se partir da matéria e procurar, antes de tudo, levá-lo a observá-la, convencê-lo de que há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de tornar espírita, tentai torná-lo espiritualista. Para isso, há toda uma outra ordem de fatos, um ensinamento todo especial, em que é preciso proceder por outros meios. Falar-lhes dos espíritos antes de ele estar convencido de ter uma alma é começar por onde seria preciso acabar. Porque ele não pode admitir a conclusão se não admite a base. Antes de começar a convencer o incrédulo, mesmo pelos fatos, convence a assegurar de sua opinião em relação à alma, ou seja, se ele acredita na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, será trabalho perdido falar dos espíritos. Eis a regra. Não dissemos que não haja exceções, mas nesse caso há provavelmente outra causa que torna menos refratário. Aí que está o grande X da questão, né? Que nem ele fala. Vamos citar o amigo do Jorginho ali, o Pondé. Ele é materialista. Quando se vai falar de alguma coisa para ele, começa com coisa fantástica, ele não vai acreditar nas coisas fantásticas, né? Então,
Antes de falar alguma coisa, tem que convencê-lo, não convencer, né? Mostrar a ele mesmo chegar à conclusão que há nele algo que sobrevive à matéria. Aí só que a gente vai derramando em cima dele coisas meio medonhas, né, cara? Fica falando de ciência, que o espiritismo adiantou a ciência, que o cara vai achar que nós somos um bando de fanático, realmente. Olha, isso aqui eu achei muito interessante, né? Porque, na verdade, eu diria que isso aqui seria uma redundância, mas Kardec mostra que não é. Porque você falar que o cara, falar sobre os espíritos e falar da própria alma, está falando do próprio espírito. Mas interessante que não é uma redundância, é que tem que perguntar para ele se ele acredita que ele é uma alma, ou que ele tem algo que sobrevive à morte. Porque se ele não acredita nos espíritos, mas acredita que tem uma alma que sobrevive à morte, aí ficaria uma contradição. Porque ele acredita que ele tem alma, mas não acredita que a alma fique rodando por aí, ou que os outros tenham alma, né? E isso eu acho muito interessante, muito bem colocado. Quer dizer, parece óbvio e redundante, assim, se eu procuro te convencer para te mostrar que você é uma alma, eu estou falando dos espíritos. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa não crê em si mesmo como alma, ela não vai acreditar nos espíritos. Seria redundante, mas não é. Isso que eu achei interessante aqui. O senador está grifando alguma coisa, Leon. Eu também grifei aqui, porque isso aqui eu achei muito interessante. Eu não me lembrava, estava até zerado isso, porque se você falar que os espíritos existem, parece óbvio para quem acredita, mas você tem que falar para eles que ele é uma alma. Você acredita que você é uma alma? Então, os espíritos são como a sua alma. Aí, se o cara falar assim, não, eu sou uma alma que não reencarna, mas tudo bem. Você acha que você é uma alma que sobrevive ao corpo? Vamos partir daí. Parece uma redundância, mas não é. Se você não crê na própria alma, você não crê nos espíritos. Não, eu acho que a chave da coisa está aqui nesse trecho que ele fala assim: todo ensino metódico deve partir do conhecimento, do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratar de lhe demonstrar, antes de tudo, que há nele próprio alguma coisa que escapa às leis materiais. Então, não adianta chegar para quem é materialista, quem não acredita em nada fora da matéria, que existem espíritos, que existem... Ele não acredita em nada disso. Então, você tem que começar a partir da matéria, daquilo que ele acredita. E aí, tentando mostrar que além da matéria existe alguma outra coisa que escapa à nossa compreensão atual. É a partir daí que você vai conseguir mostrar para o materialista que existe alguma coisa. Aí ele chega no estágio que Jorginho está hoje, que é espiritualista. Isso. Aí um dia, quem sabe, nós teremos Jorginho espírita. Vá, senador. Vamos lá, item 20. Devemos distinguir duas classes principais de materialistas. Na primeira estão os que o são por sistema. Para eles, não há dúvida, mas a negação absoluta, segundo a sua maneira de raciocinar. Aos seus olhos, o homem não passa de uma máquina enquanto vivo, mas que se desarranja e depois da morte só deixa o esqueleto. Seu número é felizmente bastante restrito e em parte alguma representa uma escola abertamente declarada. Não precisamos acentuar os deploráveis efeitos que resultariam para a ordem social da vulgarização de semelhante doutrina. Estendemo-nos suficientemente a respeito em O Livro dos Espíritos, número 147,
e parágrafo 3º da conclusão. Claudinho, vê no seu computador aí qual é a pergunta 147, faz favor, para a gente lembrar. Vamos lembrar. O meu está aqui além disso aí, senador, enquanto você procura, em Livro dos Espíritos, questão 147 e conclusão, item 3. O meu tem ainda o item 3. Sim, mas eu falei aqui, parágrafo 3º da conclusão. Não falou, não. Volta a fita aí, rebobina a fita aí que não falou, não. Oh, meu irmão, rebobina a fita. Você acabou de entregar a idade. Falei sim, o senhor está surdinho. É uma homenagem a você, Jorginho, rebobinar a fita. Obrigado, eu mereço. 147, ele pergunta por que é que os anatomistas e fisiologistas em geral, que estudam profundamente a ciência da natureza, com tanta frequência são materialistas. Aí ele responde, o fisiologista vê tudo à sua maneira, orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção, pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Aí o item 3 da conclusão é um texto razoavelmente longo aqui, né? O item 3, razoavelmente. O que ele dá a entender aqui é a questão da fraternidade, né? Se apenas acreditasse na materialidade, simplesmente os laços sociais se desfariam, né? As pessoas, ninguém teria mais escrúpulos, né? Aí eu acho legal a gente lembrar, interessante, né? Nesse romance clássico aí que o Babu encontrou no Sebão, os irmãos Karamazov, ele tem um irmão que é o Alyosha, que ele é um monge. Então ele fala o seguinte, que Deus só pode existir se existir a imortalidade da alma. Porque se não existisse a imortalidade, se ela não for uma realidade numa discussão, Deus não existe. E se não existisse Deus, tudo seria permitido. Ou seja, Deus só pode passar a existir e nada é permitido, né? Tudo tem que passar por um critério se existe a imortalidade. Ou seja, é a imortalidade da alma, esse irmão Karamazov, que é o monge, que dá autenticidade à existência ou à realidade divina. Porque se isso não existisse, Deus não existiria e tudo seria permitido. Eu acho interessante que o Dostoiévski cada dia mais, me parece, ser um questionador da espiritualidade, né? Porque quando ele coloca esse diálogo na boca de uma família que eu acabei de me lembrar tão disfuncional, é que no fundo ele crê em alguma coisa assim, tipo de espiritualidade. O que a gente pode ver desse negócio de fraternidade do item 3 aí que o Claudinho falou foi o que eu comentei lá. Se a gente pegar a viagem espírita, a terceira parte do discurso ele vai falar essa parte de fraternidade. Não adianta você ter sistemas e querer enfiar sistemas nos homens, enquanto essa parte de fraternidade, de caridade, lá ele vai explicar tudo isso, ela não tiver no homem. Então, não, ele cita até exemplos lá. Então, é a terceira parte do discurso aos espíritas de Bordeaux e Lyon. Viagem espírita de 62. Agora, o ruim é que isso... o ruim não, né? Digamos assim, o desafiador é que isso é um processo. Se nós pudéssemos fazer uma crítica ao pensamento desse Karamazov aí, Deus existe como realidade intrínseca, né? E tudo é permitido.
Ao mesmo tempo, apesar da imortalidade da alma, essa questão do afeto, das relações humanas, ainda continua realmente muito complicado. Porque se você, mesmo que exista, não crê nela, as relações são baseadas em crenças, né? Não, as relações. É que a gente vai fugir um pouco mais. A relação para mundo, para seres imperfeitos, como nossos espíritos de terceira ordem aí, é tudo mais na base egoísta. Eu vou ser seu amigo até quando me convém. Depois que não me convém. Mas isso vem, Babu, porque nós ainda não incorporamos em nós essa imortalidade, essa realidade da existência da alma, ou seja, aquilo que em cada um de nós sobrevive à morte. Ou seja, mesmo os espíritas não se pensam muito como alma, devido ao não estudo ou a não, digamos assim, ao não pensamento crítico, que é filosófico, como é a doutrina, dele mesmo como alma, e como isso deveria reverter na sua existência física, apesar da morte, né? Porque quem dirige esse corpo é a alma, não é só o pensamento. Mas aí que tá, Jorge. Como assim posso falar? Ele só tá nessa de espiritismo, de religião, porque, vamos dizer assim, ele tem uma crença íntima, mas não muito forte ainda, ele não crê com uma vontade. Então, para ele, tipo assim, fazer, o que alguns psicólogos socialistas chamam de fazer parte de alguns grupos, né? É bom se você pertencer a algum tipo de grupo, para você ter alguma coisa familiar. Mas não é uma crença assim muito forte, que ele não tem vontade. Por isso que ele está muito apegado ainda às coisas da matéria ainda, e quer vivenciar tudo o lado da matéria e despreza a parte espiritual. Então, ele não, mesmo que ele seja espírita, qualquer coisa, é que ele meio que dá boca para fora só. Não tem raízes muito fundas nele. Eu acho que as religiões tradicionais, as pessoas creem no espiritualismo ainda mais por fé naquilo que é falado. É uma crença mais mitológica do que racional. As pessoas vão por fé naquilo que o padre fala, naquilo que o pastor fala. Porque se pegar e ler a Bíblia, tem muita coisa lá que não faz sentido. As explicações são explicações assim arranjadas para dar um aspecto de racionalidade que na verdade não tem. É o que acontece no movimento espírita com base de Chico de volta. Não, eu acredito porque estão me falando isso, eles estão me falando. Aí entra a parte da santidade que nós discutimos desses médios, né? Mas é uma parte irracional. Tipo assim, não tem nada de racional nesse movimento. Continuemos, ô senador, você ainda, antes de passar o bastão para o Jorginho. Quando dissemos que a dúvida dos incrédulos cessa diante de uma explicação racional, é necessário excetuar os materialistas radicais, que negam toda potência e qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina nessa opinião por orgulho e acha que deve mantê-la por amor próprio. Persistem nela apesar de todas as provas contrárias, porque não querem ficar por baixo. Nada se tem a fazer com eles, nem se deve acreditar na falsa expressão de sinceridade dos que dizem: fazei-me ver e acreditarei. Há os que são mais francos e logo dizem: mesmo se eu visse, não acreditaria. Então, esse item aqui, ele dá esse primeiro escalão aí dos materialistas, né? Aqueles que não acreditam e não vão acreditar, porque eles querem ver coisas, mas mesmo que vissem, eles não acreditariam, porque é a crença, só existe a matéria e acabou. Então,
é um tipo de materialista muito difícil de você mostrar as coisas, porque eles não são abertos a entender do ponto de vista racional. Então, eles se apegam a essa crença e eles estão com a verdade. Não admitem voltar atrás ou admitir que estão errados, né? Como ele coloca aqui, é mais orgulho e vaidade. Aqui, Cláudio, eu tenho, o que me veio sempre é o que coloca o Kardec, se não me engano, na Revista Espírita de 1860, eu não lembro qual é o mês, é que ele fala que o espiritismo não é uma doutrina religiosa proselitista, a não ser que a pessoa venha perguntar, e ele coloca mais ou menos isso, a não ser que a pessoa venha perguntar, demonstre interesse em querer conhecer, essa sim você deve falar sobre a doutrina, mas não ir a buscar pessoas naquela ânsia de mostrar o espiritismo, porque se a pessoa não acredita e não tem interesse, você também não tem por que ficar preocupado se o espiritismo vai chegar a ela ou não. Porque é outra coisa também que eu considero um equívoco, principalmente no movimento. Quando faz os estudos doutrinários, como é que chama? Do tipo EAE, o Ézio, o Cohen, apostilado. Porque é uma ideia que eles têm de proselitar o trabalhador para casa. Ou seja, você faz um Cohen para dizer, você vai trabalhar aqui porque você vai acreditar no espiritismo. E, na verdade, esses estudos apostilados deveriam ser apenas para a pessoa que vai na casa, de conhecer a doutrina, mas sem a preocupação de chamá-la para pertencer, para ela ter uma noção do que é o espiritismo. Porque se ela tiver noção e achar que vale a pena, ela vai querer se aprofundar. Aí você traz a doutrina. A gente perde muito tempo em querer, olha, como eu sou espírita, mas digamos assim, a nossa atitude moral, muito pelo contrário, ela não faz uma boa propaganda, muito pelo contrário. Então, mas é o que tem naquela passagem do Evangelho de Mateus, que Jesus fala para não atirar pérolas aos porcos. O que ele quis dizer com isso? Não adianta você querer jogar um conhecimento se a pessoa não aceita que aquilo... Entendeu? Eu não acredito em nada de espírito. Você vai pegar a pessoa à força, levar para o centro e mostrar um monte de coisa para ele não acredita. Então, a passagem que Jesus fala, né, nesse tom, não é no tom de desprezo como as pessoas que criticam colocam. O que ele quis colocar é isso. Você se prepare para você poder orientar as pessoas que te procurarem, mas aqueles que não te procuram, é bobagem, é perda de tempo. Deixa que o tempo vai fazer o trabalho de convencer essas pessoas, mas poupe esforços com quem não está preparado ainda para aceitar. Vamos lá, gente. Item 21. A segunda classe de materialistas, muito mais numerosas do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Compreende os que o são por indiferença, por falta de coisa melhor, pode-se dizer. Não são deliberadamente, e o que mais desejam é crer, porque, porquanto a incerteza lhes é um tormento. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Esta, portanto, não constitui neles um sistema. Assim sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na presurosos. Esses, pois, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam.
Aos primeiros não falei de revelação, nem de anjos, nem do paraíso, não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram, e provai-lhes primeiramente que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. O resto virá depois. De outra maneira, se passam as coisas quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de todo nula. Há um germe latente, abafado pelas ervas más, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista, e que se alegra por tornar ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Gente, nesse item aqui, eu acho muito interessante o Kardec ele colocar três palavras aqui que eu acho que vale a pena a gente dar uma estudada. Uma delas é sistema, né? A outra é a dúvida e a outra é a incerteza. Porque o que ele fala aqui? Que a dúvida obriga a pessoa a procurar. Mas a incerteza é um tormento. A incerteza, ela não faz a pessoa. A incerteza que é a incredulidade. Eu não sei se existe. Isso não digamos assim, uma dúvida, porque a dúvida é algo positivo. Porque se você tem dúvida, você vai buscar, digamos assim, a certeza ou não daquilo. Ô Jorge, mas aqui coloca, o seguinte, é que esses materialistas, eles não são porque lhe falta uma crença melhor, porque apresentam para ele um céu, um inferno, e isso para ele, a razão fere a razão dele. Por isso que ele, tipo assim, ele não acredita nessas coisas. Então ele fica um incrédulo. Ele não fica materialista. Mas ele se denomina materialista porque ele não acredita em nenhuma religião, porque cada religião vai dar um sofrimento para ele. Um é uma coisa, outra. Então ele fala assim: desse modo de pensar, eu não aceito nada, então eu sou materialista por causa disso, por falta de opção melhor. Aí quando apresentamos para ele uma opção racional, ele passa a aceitar, porque aí some as dúvidas dele. Mas o problema é também o nosso sistema espírita brasileiro não é um dos melhores também para apresentar para ninguém, não. Porque aqui a palavra sistema, ela não é, como foi, digamos assim, esse sistema é um ordenamento de pensamento, né? Ela é um fechamento, olha, você tem que pensar assim. Agora, a incerteza é que traz a incredulidade, realmente. Agora, a dúvida não. Eu achei interessante isso. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, né? Quer dizer, quando você duvida e vai atrás do questionamento e você encontra realmente uma coisa racional, aí você realmente passa realmente a pensar fora do quadrado. Porque a incredulidade é aquela, será que é assim? Isso, sabe? Eu acho interessante se ele bota incerteza e dúvida. Bom, a dúvida, ela é o princípio do conhecimento. Sem dúvida, ninguém conhece coisa alguma, porque se todo mundo aceitasse tudo... Então, a dúvida, ele é o princípio do conhecimento. A questão não é que... o problema não é a dúvida, o problema por séculos foi passado informações que são mais mitologias do que realidades. Então, são informações que foram passadas que chocam com qualquer racionalidade, qualquer coerência. Esse que é o problema, que aí não é que não gera dúvida, aí gera como eu poderia dizer, gera incredulidade. Ou seja, as pessoas recebem uma informação que choca completamente com a razão,
E aí as pessoas simplesmente falam, isso aí é mentira, isso aí é bobagem, isso aí estão querendo me enganar, né? Não deixa de ser um tipo de estelionato. Então aí a pessoa vai largar a mão. Por que eu vou seguir uma religião que diz que todo mundo começou com Adão e Eva e a ciência está mostrando que isso não é verdade? Aceita quem quer. Mas aí também, Cláudio, aí não teria que digamos assim, esses questionamentos chegarem a uma pessoa ou a uma mente que já está disposta a questionar? Porque você pensa bem, ó, no History 2, eles estão passando novamente, né, estão refilmando aqui os Vikings, a série. E na primeira temporada, mostra quando os Vikings saem pela primeira vez e invadem um mosteiro, quando eles chegam na Inglaterra, né? Na ilha da Bretânia, eles não sabiam o que era, e atacam o mosteiro, que está perto da coisa. E eles capturam um monge chamado Atherstone, que é um cara que já é culto, ele fala latim, ele fala o idioma dos nórdicos, fala franco, ele é não inglês, né? Ele é saxão, e ele tem cultura, mas ele sempre, sabe, fica assim, será que existe? E o que acontece? Quando ele é capturado e levado para a Escandinávia, que é o lugar onde está esse personagem que é o Ragnar, ele começa a perceber que o Jesus Cristo que ele acredita, né, dos santos tal, não é tão diferente do monte de deuses que os nórdicos acreditam, principalmente no sacrifício. Porque tem uma cena que eu achei interessante, aí é que eu te pergunto. Os nórdicos sacrificavam animais e seres humanos. E ele está assistindo um sacrifício na deusa Freia, que é para agricultura. E ele lembra da missa que ele sempre assistia, quando o padre fala, esse é o sangue de Cristo, o corpo de Cristo que vocês vão comer e tal. E ele começa a fazer uma alusão de coerência, que para ele era uma coisa bárbara e o que ele estava acostumado. Mas aí que tá, na série mostra que esse Atherstone, esse monge, tinha uma alma preparada para receber essa dúvida e esse questionamento. Porque ele não fica apavorado, não fica, quanto aos outros já fala, não, isso é coisa do demônio, sabe como é que é? Quer dizer, a alma tem que estar preparada naquele momento para ter dúvida, senão é complicado. Tá, mas e daí? Eu não entendi nada. Não entendi o que você quis dizer com isso, Jorge. Uma pessoa que venha perguntar do espiritismo, se você não está, digamos assim, na vibração, na ressonância, de ter dúvida, de poder, digamos assim, nossa, isso eu tenho que pensar. Porque senão, se você escuta para contestar, mas e se isso não for assim? Não funciona. Você tem que ouvir para fazer a comparação sem nenhum tipo de preconceito, entendeu? Dizer assim, olha, isso para mim é lógico, isso não é. Mas se a sua alma não está para isso, a dúvida, inclusive, também não passa de uma incredulidade ou de digamos assim, de um questionamento tipo intelectual que não transforma. Não, aqui o que ele tá... Vamos voltar de novo. Você falou, a gente não entendeu nada. O que acontece aqui? Ele fala assim, ó, que colocou aqui, ó, o materialista que não crê em nada, que é o primeiro caso lá, fala assim, ó, esse não crê em nada, não adianta nada, tal. Tem o outro aqui que você precisa, é aquele primeiro, você precisa provar para ele primeiro que existe alguma coisa nele antes de falar de espírito. Aí ele fala assim, agora tem uma segunda classe materialista que é a maior. Eles não aceitam nada porque tudo que passam para ele segue a razão deles. Então, eles não são que nem os outros dois, sistemáticos. É que tudo que chega para ele, quando ele teve dúvida, apresentaram para ele e falou assim, não, isso para mim não serve porque é muito irracional.
E isso não adianta a gente apresentar para essa pessoa também um espiritismo totalmente irracional. Ficar falando de ovoide, ficar falando de não sei o quê. O cara vai olhar e falar assim, mano, vocês são tão fanáticos quanto os outros. Então, tipo assim, aí que tá. Mas aqui é por falta de coisa melhor. Ou seja, se você não tiver com questionamento de querer buscar algo mais sensato, também esse materialista não está preparado para ter dúvida. Ele só tem dúvida. Não, João, calma. Aí que ele fala, ele quer acreditar em uma coisa, ele vai atrás. Mas todas as respostas que chegam para ele de religião é insensato. Para ele é tipo assim, não, isso aí fere qualquer racionalidade. O mesmo espiritismo, não adianta a gente apresentar, que nem o cara, o do Pondé de novo, o cara fala, como que a gente acredita na existência dos espíritos? O cara começou a falar de glândula pineal, o cara falou, vocês estão viajando na maionese. Por mais que ele queira acreditar em alguma coisa, tudo que é vendido para ele é de forma irracional. Então ele vai falar assim, mano, vocês são tudo bando de fanático, vocês são tudo vendedores de ilusões. Então ele acaba mesmo não acreditando. Ele fala assim, eu busquei, fui atrás, mas tudo que eu fui atrás não me deu uma resposta convincente para a minha razão. Aí ele fala assim, eu não prefiro acreditar em nada do que está aí, que vocês me apresentam. Ou seja, ele teve dúvida, ele foi atrás, só que tudo foi vendido para ele que fere a razão dele. E ele não quer, ser alguém do contra, vamos falar, mas tudo que chega para ele fere a razão. Fala assim, isso aqui é irracional. Então, olha só o que ele coloca aqui, a respeito dessa segunda classe materialistas, que eles não são deliberadamente, eles desejam crer, porque eles não têm certeza de nada. A incerteza os atormenta. Sentem uma vaga aspiração do futuro, mas esse futuro foi-lhes apresentado de maneira que sua razão não pode aceitar, ou seja, um céu onde as pessoas ficam tocando harpa e um inferno que as pessoas vão se lascar, você só vive uma vida, você tem que resolver tudo que você tem que resolver nessa única vida para ir para o céu, ou então você vai para o inferno. Então esse tipo de futuro, ele percebe que é algo enganoso, quer dizer, não tem racionalidade nenhuma esse futuro. Aí segue aqui, nascendo daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade. Essa dúvida nasce por quê? Porque foi apresentado algo que é irracional. Então, falar, eu não acredito nisso daí. Eu duvido que isso seja verdade. Então, como vocês têm para apresentar para mim é isso, eu não acredito. Né? Aí, incredulidade. Então, para eles, pois, a incredulidade não se apoia num sistema. Então, eles não têm todo um arcabouço de conhecimento que tenta validar o materialismo. Não, eles são simplesmente incrédulos porque aquilo que foi apresentado fere completamente o racional. Não tem menor sentido. Aí ele segue. Tão logo lhes apresente alguma coisa de racional, eles aceitarão com ardor. Esses podem nos compreender, porque estão mais próximos de nós. Ou seja, ele não acredita porque é algo que foi apresentado, que é uma grande incoerência. Assim que se apresenta algo que é racional, é muito mais racional crer na multiplicidade das vidas, é muito mais crível. A justiça é feita conforme o que cada um faz. Então, a recompensa é proporcional ao que cada um faz. Você vai ter oportunidade de refazer as coisas que você fez de errado. Não existem penas eternas. Não existe um céu de eleitos. Isso é muito mais racional. Então, as pessoas já estarão propensas a aceitar isso aí. É isso que ele está colocando aqui. Não, mas Claudinho, mas eu coloquei aqui esse personagem da série em função disso. Se você não tiver aberto a dúvida de querer aprender, é realmente nesse parágrafo aqui, porque no meu parágrafo aqui, assim, sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na pressurosos.
esses, pois, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. Ou seja, há uma condição de julgamento interno. Ou seja, eles não vão ouvir, porque eles têm uma dúvida para pensar, para, digamos assim, não quebrar o que eles acreditam, mas realmente para compor o pensamento de que lhes possa parecer, digamos, um filtro. Tá, Ou mas seja, aí... mas se você não está com essa alma, não adianta você botar algo racional. Não, Jorge, não tem a ver com a alma, Jorge. Tem que ver o que apresenta para ele. Se tem racionalidade para ele, não é a alma que está preparada. Então, mas aí depende, isso aí depende da situação de cada um. É o momento de entendimento de cada um. Tem pessoas que querem buscar o conhecimento e vão atrás. Outras pessoas ali estão satisfeitas com a vida que está vivendo, não parte em busca de saber as coisas. Aí é algo que é individual, não tem como eu chegar na rua e ficar distribuindo panfletinho, olha, venha para o espiritismo. As pessoas vão partir de cada um a busca desse conhecimento. Aí é algo que é individual, não tem como. Algumas pessoas têm essa sede de conhecimento, outros não, estão satisfeitos com a vida que estão levando. Peraí, Claudinho, a minha pergunta para ti vai parecer que não tem a ver. Então, você não concorda muito, pelo que eu entendi da tua fala, de você, digamos assim, na porta do centro espírita, ou no dia 2 de novembro, na porta do cemitério, você dá aqueles folhetinhos dos caminheiros, tal, você acha que isso não ajudaria na divulgação ou chamar a atenção do pensamento das pessoas? Eu penso que não, porque se a pessoa não busca aquilo, não adianta você ficar distribuindo panfletinho. Com mensaginha, ainda mais em coisa de livro, romance, não vai, Jorge. Cada um tá no seu... É que nem falou assim, tem alguém que quer procurar alguma coisa, procurei e achei no catolicismo. Para ele, tá bom aquele negócio. Tem outras pessoas que procuram achar, eu gostei dos protestantes. Tá perfeito para ele, pro momento dele. E tem outras pessoas que, cara, não quero nada. Não é a gente tem que ficar, que nem o Claudinho falou, você não acredita em nada porque nada foi apresentado de forma racional. Então toma aqui, eu vou fazer uma coisa racional. Essas pessoas, quando se começarem, que nem falou assim, ele tem alguma coisa dentro dele. Se isso começar a incomodar muito dentro dele, ele vai procurar resposta. Enquanto não adianta a gente ficar tentando laçar alguém, ficar entregando panfletinho, mensaginha, minutos de sabedoria, que não vai adiantar nada. Nossa, eu sempre tive a noção que essas pequenas mensagens podem incutir uma dúvida. A pessoa leu olha, o espiritismo já é diferente. Eu penso assim, você até pode ter no cemitério uma caixinha lá com as mensagens. Quem quiser pega, quem não quiser não pega. Agora, eu ficar abordando as pessoas, olha, toma isso aqui, olha, a morte não existe, que não sei o que. Isso eu já não sou favorável, porque aí você está fazendo proselitismo. Você está fazendo igual às outras religiões. Tem razão. Vamos embora. 22. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, não são menos refratários, são os incrédulos de má vontade. E eles ficariam zangados em acreditar, porque isso perturbaria sua satisfação com os prazeres materiais, recém ver condenadas a ambição, o egoísmo e a vaidade humana, que são seus prazeres. Fecha os olhos para não ver e tapa os ouvidos para não ouvir. Só se pode lamentá-los. Aqui que nós estamos falando, tudo que a gente tem que comparar aqui, Kardec está falando em relação ao espiritismo. Não é católico evangélico, católico umbanda, é o espiritismo. Então a gente tem que partir disso. Se a gente começar a comparar outras religiões, a gente está perdido. Aqui ele fala assim, então tem pessoas assim,
que eles são espiritualistas, mas não querem acreditar nessa verdade nua e crua que se vende para ele, que nem colocou aqui, ó, se você fazer o mal sabendo que é o mal, você vai ter que reparar esse mal, a cada um as suas obras, tanto para o bem e para o mal. Como ele é muito ainda pelo lado da matéria, apesar de acreditar em alguma coisa, ele prefere o lado da matéria, sempre ele vai tentar ganho. Se eu puder prejudicar o senador com alguma coisa, eu vou prejudicar. Se eu puder passar a perna em alguém para me dar bem, eu vou fazer isso. Então, por mais que ele seja espiritualista, isso para ele vai de encontro aos prazeres que para eles é melhor o prazer mundano do que as coisas espirituais. Babu, para mim, esse é o típico do espírita que vai ao centro no dia de passe e da água fluidificada, escuta a palestra doutrinária, moral doutrinária, apenas porque ela é antes do passe, mas vai para tomar o passe. Ela até gosta de ler um romance, mas isso não lhe muda o seu dia a dia moral. Kardec colocou 3 tipos de espírito. Aqueles que acreditam nas manifestações dos espíritos, para eles é só isso, não tem nenhuma consequência, eles nem pensam numa parte filosófica. Ele fala assim, é possível sim o espírito mover a cadeira, e quando a gente morre, nosso espírito fica por aí. Para eles é só isso, não tem consequência filosófica, de pensar algo filosoficamente. Mas se a gente fica então, se a gente pode reencarnar, então tem que ser uma... Para eles não existe, para eles morre aí. Existe a possibilidade das manifestações de espíritos, mas para eles não topam. Aí a segunda é a parte de crente. Foi até que eu coloquei lá no grupo esse tempo atrás. É o espírita crente. É esse aí que você acabou de... Vai no centro espírita, toma um passe, toma água, mas a vida não tem nenhuma... Apesar da consequência moral, ele acha bonito aquilo. Não, é bonito, isso sim, se todo mundo achasse assim, ia ficar bonito, a gente ia ser um mundo melhor. Mas morreu, saiu dali, voltou para a vida cotidiana dele, ele vai voltar a ser o mesmo do mais, ou mais o mesmo. E aquele terceiro atraso dos espíritos, aqueles que se empenham em se mudar, estudar filosoficamente. Então, para esses tem uma consequência moral assim, aplicada na prática. O outro não tem nada, e o outro acha bonito, acha maravilhoso, se emociona, mas quando volta para a vida cotidiana, é o normal. Eu gostei da expressão aqui, incrédulos de má vontade. Esses não querem crer porque lhes perturbariam o gozo dos prazeres materiais. É aquele que eu prefiro não saber, né? Deixa eu curtir aqui a minha vida, fazer o que eu tenho que fazer aqui, eu não quero nem saber o que vai acontecer depois. Ou então, na próxima encarnação, eu resolvo isso. Então, vamos lá, 23. Somente para lembrá-la, falaremos de uma quarta categoria a que chamaremos de incrédulos interesseiros ou de má fé. Esses sabem muito bem o que há de certo no Espiritismo, mas o condenam ostensivamente por motivos de interesse pessoal. Nada temos a dizer deles, nem a fazer com eles. Se o materialista radical se engana, tem ao menos a desculpa de boa fé. Podemos corrigi-lo provando-lhe o erro. Neste último, há uma determinação contra a qual se esboroam todos os argumentos. O tempo se encarregará de abrir os olhos e lhe mostrar, talvez, à sua própria custa, onde estavam seus verdadeiros interesses. Porque, não podendo impedir a expansão da verdade, eles serão arrastados pela correnteza juntamente com os interesses que pensavam salvaguardar. Isso é aqueles quando a pessoa tem outra religião, né, vamos falar assim, entende a doutrina espírita, mas isso vai roubar fiéis, vai deixar a pessoa
vai despertar a pessoa, aqueles cordeirinhos que eles tinham ali vão sair, então ele combate de má fé. Eles vão falar, não, isso é coisa do demônio. Aí Kardec fala assim, ó, deixa que o futuro lhe apresentará a verdade. Item 24, gente, esse é pequenininho. Além dessas diversas categorias de opositores, muitos há de uma infinidade de matizes, entre os quais se podem incluir os incrédulos por pusilanimidade, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais o estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que não os possuem, fortalecer nos que os tenham vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc, etc. É uma gama, que nem assim, o primeiro, que é incrédulo por covardia. Ele fala assim, não, aqueles pessoas não vou ser espírita, não, porque vai lá, o demônio vai estar ali, o espírito obsessor vai abaixar em mim. Ou seja, quando ele vê que não tem nada a ver disso, quando a maioria estiver indo, ele vai. Aí tem os escrúpulos religiosos, é aqueles outros, o padre, eu acho bonito, mas o pastor lá falou que não é para me meter com isso aí, não. Então, mas apesar de tudo, eu gosto. Eu gosto. Até vai, né? Até vai. Ele tem duas canoas. E aí ele vai falando, aí tem uma infinidade aí de... Mas sempre ele está fazendo essa ponderação ao espiritismo, botando assim, o espiritismo com as demais, assim, né? Com essas incredulidades aí. Vai falar alguma coisa, senador? O senhor está caçando alguma coisa aí? Está caçando alguma coisa aí. Não, estou vendo as outras traduções aqui, quando ele aborda essa questão da religião. Porque aqui ele fala, o Espiritismo se apoia nos próprios fundamentos da religião. A religiosidade aqui, que nem a gente já entendeu de Kardec, religião, quando ele vai falar de religião para ele, não é coisa de dogma, é aquela união, aquele laço, né? Então, qual que é o princípio de todas as religiões? De tornar os órgãos melhores. Então, é isso que ele vem falar, assim, ó, se baseia nisso aí, se tornar uma pessoa melhor, mas não por a igreja mandar você fazer daquele jeito. Você se conhecer, se autoconhecer e poder, em cima daquilo que o Espiritismo traz para você, pluralidade de existência, a cada um o seu mérito, o desmérito, né? Então, com bases racionais, vai despertar essa consciência. Opa, tá tocando passarinho aí. Então, vai tocar esse lado melhor da pessoa, transformar ela moralmente, né? É a mesma coisa que uma filosofia. Aonde está bem explicado isso, Babu? Agora eu não lembro se é na Revista Espírita de 66 ou 67. É quando o Kardec coloca se o Espiritismo fosse uma religião. E ele coloca as bases que ela traz na caridade humana. É que eu não lembro bem o ano, mas se o Espiritismo fosse uma religião, ele coloca, primeiro item, o amor ao próximo, explica em relação a isso, dá uns 10 itens, se fosse uma religião, no que ele se baseia. Eu acho que quando ele fala aqui da religião, ele está dizendo isso, que a base da doutrina, ela não tira você da sua religião, ela faz que você realmente assente dentro de si, só que você tem que ir buscar mais, né? Porque quando ele fala assim, não, temos que amar o semelhante. Mas por que amar o semelhante? Porque nós somos irmãos em termos de alma, porque a alma é criada por Deus. Só que essa alma não vai ficar em um lugar ela aumenta isso, ela pega essa base que as doutrinas religiosas já têm por si e ela vai adiante, porque, digamos assim, falar de alma, toda religião fala da alma, né?
da criação de Deus, só que ela para no seu sistema religioso. Aqui não. A alma, ela vai adiante. Ela fala, eu não sei se é 67 ou 68, mas se o espiritismo fosse uma religião, acho interessante porque cai bem aqui no... Por que ele usa essa palavra, né? Porque muitas das religiões, uma coisa, ele impõe as coisas para você. Ó, você tem que fazer isso por causa disso, senão Deus vai punir. Então não é uma coisa racional, né? Não é uma coisa, é um imperativo para você. Já no espiritismo ela vai dar base para você racionalizar isso, e aí sim você entender e se transformar, porque ninguém vai mudar na base do imperativo, na base do medo. Você não consegue uma transformação nessa base. Eu acho que o que ele, inclusive, quis dar a entender aqui é que ele coloca assim, um ensino esclarecido fará ver que o espiritismo se apoia nos próprios fundamentos da religião. Ou seja, você entendendo, estudando, conhecendo muito bem o espiritismo, você passa a ver, inclusive, a religião com outros olhos. Você passa a perceber as incoerências, as coisas contraditórias, né? E aí você realmente percebe que o fundamento religioso de respeito ao próximo, de caridade, isso é universal. Agora, os ritos religiosos, vamos dizer assim, aquelas condições aqueles, vamos dizer assim, aquelas orientações de procedimento na vida diária, isso aí é da religião, não é algo que é universal, aí é daquela religião, aí você segue se você quiser. Item 25. Não podemos omitir uma categoria que chamamos de incrédulos por decepções. São pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, causada por decepções. Estão desencorajadas, abandonaram e rejeitaram tudo. É como se alguém negasse a honestidade só por ter sido enganado. É a consequência de um estudo incompleto do espiritismo e da falta de experiência. Os espíritos enganam geralmente aqueles que lhes solicitam o que não devem, o que não podem dizer e que não são esclarecidos o suficiente sobre o assunto para discernir a verdade da impostura. Muito, aliás, veem o espiritismo apenas como um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para adivinhar o futuro. Acontece que os espíritos levianos e zombeteiros não deixam de se divertir a custo do que pensam dessa forma. É por isso que prometem maridos a moças, ao ambicioso, honras, heranças, tesouros escondidos. Daí surgem muitas vezes decepções desagradáveis, da quais o homem cego e prudente sempre sabe se preservar. Ou seja, aí tem tudo. Acha que o espiritismo é para, nem ele falou, para desviações, ou que nem aquelas pessoas que, sem conhecer, não, vou buscar cartas psicografadas. Aí vem a carta, aí, não, isso aqui é mentira, que não é isso. Então ela acaba acreditando no espiritismo por causa disso aí, porque ela vai de uma incredulidade, de alguma coisa cega, de uma fé cega, e quando chega é outra coisa, ou foi enganada por falta de conhecimento do espiritismo, né? Ou se venderam coisa para ela que não era do ramo do espiritismo, que não cabe ao espiritismo, aí ela fala assim, não, fui enganada, então o espiritismo para mim é enganoso também. Né? Agora, o que eu acho interessante é que as pessoas que pensam assim, ou a maioria das pessoas que vivem, quando falam mal, ou quando procuram desacreditar a doutrina dos espíritos, elas não pensam que elas também procuram o 171 como se fosse uma adivinhação ou sorte. Porque, na verdade, quando você acredita que você vai vender seu carro, né?
Aí o cara falou assim, ó, vamos nos encontrar em tal lugar, eu quero ver seu carro, vou comprar tal, não sei o quê, e o cara vai acreditando que vai chegar lá, o cara leva um tiro porque roubaram o carro dele. Quer dizer, no fundo, os espíritos zombeteiros nada mais são do que as pessoas zombeteiras que você também, no fundo, acredita, porque tem gente que cai em histórias. Ah, nossa, mas eu pensei, eu fui enganado. Pô, você vê um carro que custa 80 mil, o cara está te vendendo por 20, pô, você vai acreditar nisso? E o carro não é roubado? Ou, pelo amor de Jesus, né? Mas ele não desacredita da mídia, mas do espírito ele passa a desacreditar. Então, assim como tem pessoas, como você mesmo citou, que caem em conto do vigário, tem até hoje gente que cai no conto do bilhete premiado, imagina as pessoas que procuram o centro espírita. Também, muitas vezes procuram e são enganados e acham que aquilo é espiritismo. Então, não é, a questão não é se é espírita ou não é. A questão é que as pessoas muitas vezes não têm o esclarecimento para perceber que estão sendo enganadas. E isso é enganado de forma, não é só essa enganação de má fé, mas é até enganação de boa fé, que tipo assim, a pessoa não vai lá, e lá tem cirurgia espiritual, a gente cura o seu problema, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Aí chega lá, a pessoa não é curada, ela vai naquela ânsia de ser curada, acha que ali vai estar tudo, vai resolver, e não vai curar, ela vai falar assim, não, fui enganada, então vocês são um bando de charlatão. A pessoa que vendeu essa ideia para ela também não sabe vender, não sabe explicar, não sabe esclarecer. Vai ser, ó, não adianta só ir lá fazer cirurgia espiritual, porque vai depender de muitas coisas. Vai depender se é uma coisa para você passar mesmo, ou não, ou se for uma doença mais material apenas, aí a gente consegue resolver junto com a medicina normal. É que a gente vende, e isso está muito legal nos livros lá que eu citei lá, que são trabalhos de doutorado, né? Essa ideia, porque o Espiritismo pegou muita raiz aqui, além desse lado muito religioso, essa coisa de prometer cura, de curar as coisas, então o pessoal aceita muito isso facilmente, adora essas magias, né? Vamos lá, 26. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa de todas, mas que não poderia figurar entre os opositores, é a dos vacilantes. São geralmente espiritualistas por princípio. Na sua maioria, têm uma vaga intuição das ideias espíritas e desejam alguma coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os seus pensamentos. O espiritismo aparece-lhes como um meio, como um raio de luz. É a claridade que afugenta as névoas. Por isso o acolhem com sofreguidão, pois ele os liberta das angústias da incerteza. É o que mais tem mesmo no espiritismo, é esse daqui. Uhum. A maioria que chega no centro espírita é nesse perfil aqui. Então do vacilante mesmo, ele não quer, ele quer acreditar numa coisa positiva, esse negócio do tomar o passe, mas na hora que exigir dele a realidade, que tudo depende dele, ele pula fora. Porque isso mesmo, ó, acolhe pressuroso, porque os livra das angústias e da incerteza. Não livra, porque ele quer que alguém faça alguma coisa. Se você fala assim, olha, o espiritismo pode te ajudar, sei lá, a casa vai te auxiliar na sua força de vontade, mas se você não se levantar a cadeira daí e ter que se movimentar, não vai mudar a sua vida. A pessoa fala, pô, mas peraí. Porque esses incertos aqui que são um danado, né? São, em geral, espiritualistas por princípios. Ó, na maioria deles há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Não lhes falta aos pensamentos se não serem coordenados e formulados.
Ou seja, eles têm que buscar digamos, um conhecimento que lhes faculte também buscar em si mesmo uma coisa racional. Mas, no fundo, eles estão anunciando para tomar passe. São aqueles que chegam meio que perdidos, né? Não sabe para onde vai, não sabe o que está acontecendo, né? Onde eu tô, onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Eles têm algo de espiritualista, têm até umas ideias, mas precisa coordenar, dar alguma coisa racional para ele coordenar, ajeitar esse pensamento dele. Aí vão ter dois tipos, aqueles que vão aceitar mesmo e se empenhar, e vão se modificar, e vão estudar, e vão atrás, e tem aqueles outros que, quando começa a cobrar coisa dele, você precisa modificar, e ele vai cair para o lado material. Não, o lado material para mim é mais importante, então... Sou o Joe? Ou é o Jorginho? Não, sou o Joe. Agora 27, item 27. Se daí projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, depararemos primeiro com os que são espíritas sem os saberes. Propriamente falando, estes constituem uma variedade ou um matiz da classe precedente. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. E esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, a ponto de suporem os que os ouvem que eles são completamente iniciados. Numerosos exemplos de fato se encontram nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas e filósofos antigos e modernos. Isso é quem falei. Porque, na verdade, gente, ninguém pode falar que nunca ouviu nada sobre reencarnação, espíritos, vida em outros planetas, evolução, lei de causa e efeito. Por quê? Porque se talvez nunca tenha ouvido, mesmo no século XIX, mas ouviram falar das ideias de espiritualidade através do budismo, das ciganas, de vários matizes onde essas ideias correm com, digamos assim, com outras cores, mas é a mesma coisa. A única diferença da doutrina é que ela tira todos os efeitos. Ela coloca só mesmo a base do pensamento, né? Todo mundo já ouviu falar do budismo, da reencarnação, da lei do karma, já ouviram falar do hinduísmo, sei lá, quer dizer, não há uma pessoa que não tenha uma ideia, mesmo que não a aceite, que não tenha falado na outra vida, porque isso é inato também nas pessoas. Aqui a gente pode pintar bem o caso, que acho que é da revista 68, ele traz lá um cientista, acho que é matemático, o Lavette, alguma coisa assim, tem até, vamos falar dele aqui, que ele escrevia para a rainha no século, acho que é a rainha da Rússia. O Lavater. Isso, eu até coloquei lá no grupo já, então ele, 2 séculos antes de surgir o Espiritismo, as cartas dele, está lá na Revista Espírita, o Kardec publicou, são totalmente espíritas, se você pegar. Porque ele já trazia ele não era espírita, então já trazia nele, ele já tinha uma ideia coordenada, que ele vai falar de reencarnação ali, ele vai tocar vários tópicos. A última, ele tem uns conceitos muito religiosos ainda, arraigados, então ele dá uma mistureba ali, mas se você pegar aqui, é uma coisa dele, que ele desenvolveu dele mesmo. Então, as ideias coordenadas dele. Então, Kardec vai falar assim, aquela pessoa ali era um espírita sem saber. Ele tinha algumas confusões, mas se ele tomasse conhecimento do espiritismo, essas confusões que ele apresenta na carta iam ser sanadas e ele ia ser um espírita fervoroso. Porque ele já trazia aquilo, as ideias coordenadas dele já refletiam bem as ideias espíritas. Deixa eu pegar a pata mesmo. Fala, senador.
Aqui ele deixa, vamos dizer assim, ele coloca que esse sentimento de pré-existência da alma, vamos dizer assim, a imortalidade da alma, isso é um conceito que muitos já haviam trazido quando o Espiritismo não existia. Se a gente for buscar bem, mas bem lá atrás mesmo, Sócrates, Platão estava falando disso. Pitágoras também tinha um. Então, as ideias, elas já existiam, mas eram colocadas de uma outra forma, não com os termos, não com o jargão espírita de hoje, mas era colocado, né? Se a gente for colocar a questão até da mediunidade mesmo, mediunidade é um termo moderno, foi criado pelo Kardec. Mas a mediunidade começou com o espiritismo? Já existia há milênios, né? Nas cartas de Paulo, Paulo coloca sobre isso daí, só que ele dá o nome de profetização, né? Quando ele se refere a fulano profetizar, o que ele está falando? É a mediunidade, é a transmissão do pensamento do espírito através de alguém para os encarnados. Então, isso ele coloca aqui, tanto que ele coloca aqui, ó. Encontra-se numerosos desses exemplos entre os escritores sacros e profanos, entre os poetas, oradores, moralistas, filósofos antigos e modernos. Então, essas questões que o Espiritismo coloca já existiram desde sempre. Ele só deu, assim, ele só, vamos assim, reuniu todo esse conhecimento numa obra que é as obras básicas. Tirou essas coisas de fantasias que normalmente povoam, assim, né? Ele desmitificou, né, aquilo que era algo mítico. A palavra é essa. Ele tirou todo esse véu mítico das coisas e apresentou algo que é mais, vamos dizer assim, mais próximo da nossa realidade do mundo moderno. Uhum. A palavra é essa, Claudinha, desmistificar mesmo, tirar os enfeites esotéricos, aquelas pinturinhas bonitas que davam lá de misticismo, desmistificou. A palavra correta. Então você fica só com a base do pensamento mesmo, olha. A ciência, o racional é esse. Sim. Bom, comunicando aos senhores que chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Aí, senador está firme no horário do Pira.